Graça e paz, gente de Deus, tudo bem? Existe um registro aqui no livro de Atos, capítulo 12, que trata-se da prisão e libertação de Pedro, que relata exatamente isso, que Herodes viu que agradava ao povo prender cristãos e ele faz isso, ele prende Pedro, um dos líderes da igreja, e a igreja ora intensamente por ele. Versículo 5 diz: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. E milagrosamente ele foi liberto da prisão. E o versículo 16 é interessante porque Pedro voltou para a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde o povo estava congregado orando, bateu a porta, atendeu Rode, uma serva, que ficou tão feliz, porque era Pedro, que entrou para dentro para contar para as pessoas, mas esqueceu de abrir a porta. Ele insistiu batendo, e o versículo 16 diz para nós: Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. E eu queria chamar a atenção de todos nós aqui para uma realidade que acontece conosco também. Essa ironia de que muitas vezes oramos insistentemente por situações, clamamos a Deus, queremos de todo modo que o Senhor, por sua misericórdia, nos responda, que Ele abra portas, que Ele converta pessoas, que Ele mexa em circunstâncias, que Ele transforme situações. E quando Deus responde, a gente nem sempre acredita, ou se não, nem lembra de que orávamos sobre o assunto. E essa atitude evidencia que a gente ora, mas não vigia. Jesus falou isso algumas vezes, né? Orai e vigiai. Então, enquanto oramos, devemos aguardar a resposta de Deus. E como que Deus responde para nós? Quando a gente pensa em resposta de Deus, a gente precisa lembrar sempre de que a principal fonte de respostas de Deus para nós está na própria Escritura. Dr. Martyn Lloyd-Jones, nesse livro aqui, vai dizer para nós o seguinte: quando você está lendo a Escritura, repentinamente uma estranha e maravilhosa luz é lançada sobre o seu problema, ou seja, Deus fala, Deus responde a nossa oração. E assim, quando essa luz acontece, a gente tem uma resposta, uma solução, uma orientação para o nosso problema, para resolver o nosso problema. Um outro modo que Deus nos responde, inclusive presente no texto que a gente leu, é abrindo portas. Pedro estava trancado no mais fundo de uma prisão e de repente as portas foram se abrindo, não uma só, mas muitas, porque Deus estava respondendo a oração da igreja. Então, um dos modos de Deus nos responder a oração é quando as portas se abrem. Por outro lado, é importante que se diga que ao mesmo tempo que Deus pode nos responder enquanto as portas se abrem, muitas vezes Deus nos responde quando as portas se fecham. Portas e mais portas vão se fechando na nossa frente, ao nosso lado, na direita, na esquerda, e uma só fica em evidência pela qual nós devemos passar, ou seja, Deus está respondendo a nossa oração. Então a gente precisa prestar atenção enquanto a gente ora. É orar, mas não só orar. É orar e vigiar, é orar e prestar atenção, porque o Deus a quem oramos é um Deus que responde oração. Me lembro de uma ocasião em que o Dr. Shedd fez uma ilustração bastante pertinente quando um jovem na Universidade de Harvard, presente lá com aquela turma que começava a estudar filosofia, foi desafiado por um professor. Não só ele, mas toda a classe. O professor dizia: quem aqui crê em Deus? Muita gente com a mão erguida. Aí ele dizia: quem aqui que Deus é pessoal? Aí muitas das mãos se baixavam, mas alguns ainda permaneciam afirmando que criam nesse Deus. E aí ele faz uma pergunta ainda mais específica e diz: quem crê que esse Deus pessoal responde oração? E aí ele tirava do bolso um ovo e dizia o seguinte: e eu vou deixar cair este ovo aqui, você vai orar e ele não vai quebrar, porque você vai orar e Deus vai impedir que isso aconteça. Então todas as mãos se baixavam e aí ele dizia o seguinte: agora podemos começar a estudar filosofia. Porém, um jovem, uma vez, muito corajoso, diz: eu creio.
que eu vou orar aqui, o Senhor vai deixar cair esse ovo e ele não vai se quebrar no chão. E de fato, como aquela era uma situação única na história e experiência daquele professor, ele deixou cair o ovo, só que o ovo caiu no sapato e não se quebrou. E ele teve de repensar os seus métodos para incutir o ateísmo na cabeça dos seus alunos. Deus responde oração. Pense nisso. Devemos sempre orar e ficar atentos, porque o Senhor sempre responderá a nossa oração, não exatamente do jeito que a gente espera, mas segundo sua graça, sua soberania e sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Graça e paz.